Mais uma vez, boa tarde com todos os que estão aqui presentes. Eu já agradeci a organização, agora eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui, o pessoal que está assistindo online também. E hoje eu trouxe para vocês um tema que é muito interessante e de muita relevância e que eu descobri ao longo de todos os anos que eu fiquei estudando, durante o mestrado, doutorado e agora recentemente, nos últimos 2 anos, que eu estudei e que eu trabalhei com ciência de dados. Justamente esse é o título da minha apresentação, que é Data Science e a importância das informações de contexto. Então, para me apresentar um pouco mais, o pessoal já me apresentou, mas eu vou novamente, para o pessoal que ficar um pouco curioso e quiser entrar em contato comigo, sintam-se à vontade de poder se conectar comigo no LinkedIn. Eu coloquei aí o QR Code para que vocês possam me encontrar facilmente. Como já comentaram, eu sou do Peru. Eu cheguei no Brasil justamente com a intenção de fazer pós-graduação. Daí que eu fiz meu mestrado e agora estou quase terminando o doutorado na URGS. Sou atualmente engenheiro de Machine Learning na Cloud2Go, a empresa que me deu a oportunidade de justamente entrar no mundo de ciência de dados, ainda passando desde o lado acadêmico, né? Que um salto, assim, um pulo, que é meio complicado às vezes. E recentemente comecei a dar aula de ciência de dados na Let's Code, certo? Então agora sim, vamos de fato ao conteúdo que eu trouxe para vocês. E eu queria que comecemos com imaginando uma coisa. Vamos imaginar, vamos nos colocar em contexto de que a gente tem uma empresa de vendas online. A gente vende coisas online e nos damos conta que temos um problema, que às vezes ficamos em estoque com alguns dos produtos que são vendidos, o que gera bastantes perdas quando a gente tenta vender bastante coisa. Vamos supor, eu vendo o produto A e fica sem estoque. Então daí eu perco vendas porque não estava preparado para vender essa quantidade. Então resulta muito importante estar preparado para esses cenários, de que vou ficar sem estoque, então é uma perda para a empresa. Então as empresas precisam estar preparadas para isso. É aí que a empresa se dá conta de que pode criar um produto, criar um modelo de machine learning que permita justamente identificar quando que vai ficar sem estoque. E para estar preparado para isso, e por ende vender mais e ter uma vantagem competitiva respeito a outras empresas que talvez não implementem essa ferramenta. Agora, para poder construir esse modelo, a empresa decide, eu vou usar todo o meu histórico de dados dos últimos 5 anos de vendas que eu tinha e eu vou utilizar isso para aproveitar e construir meu modelo de machine learning. Porque, lembrando um pouco, para o pessoal que talvez não está muito envolvido com machine learning permite aproveitar dados do passado para poder fazer predições do futuro. Então, é uma ferramenta muito útil para esse cenário, que eu tenho um histórico de vendas que eu quero aproveitar para poder fazer previsões do que eu vou vender daqui a algum tempo. Então, o time de ciência de dados daquela empresa monta vários modelos de machine learning justamente para esse trabalho de fazer predições das vendas e de ver se eu vou ficar sem estoque ou não. E todo mundo está muito emocionado com isso, tá? Só que, infelizmente, após muitas tentativas, a empresa e o time de ciência de dados se dá conta de que eles não conseguem bons resultados. Ainda tendo aquele histórico de 5 anos de vendas, eles não conseguem fazer boas previsões da quantidade de itens que vão ser vendidos. O que resulta em um problema para o time de ciência de dados e a empresa decide fechar o projeto. Então, o que aconteceu aqui? O que levou a que o modelo não tivesse sucesso nesse caso? Tem muitas possíveis respostas, tem muitas possíveis causas de que isso tenha acontecido. Mas, de qualquer forma, tudo levou a que o projeto de ciência de dados falhe. Tá? E isso é muito grave para um time de ciência de dados. E colocando um pouco esse tema em estatísticas, de acordo com a Forbes, 87% dos projetos de ciência de dados, eles falham antes de chegar à produção. Tá? O que é uma situação meio preocupante, porque atualmente tem muitos projetos de ciência de dados que estão sendo construídos, mas se olhamos para a estatística, só apenas 13% dos projetos com sucesso. O que gera certa preocupação para as empresas, né? Se eu de fato vou aproveitar ciência de dados conhecendo essa estatística, talvez vão desistir disso. Então, é justamente que eu trouxe para vocês esse conteúdo de hoje, para poder conhecer um pouco mais sobre as causas desses possíveis falhos e possíveis soluções.
E é justamente o objetivo de hoje, que eu trouxe uma solução para isso. Agora, como eu comentei, tem bastantes possíveis motivos e causas de que um projeto de ciência de dados possa falhar. Aqui eu coloquei uma lista de 8 deles. Tem muitos mais, tá? Alguns autores vão colocar uns diferentes. Se vocês pesquisarem em artigos, livros, vão encontrar outros diferentes. Mas, em geral, esses 8 que estão aqui são os mais comuns. E que eu vou rapidamente falar de cada um deles e depois comentar como é que a gente consegue, talvez, dar uma solução para esse problema tão importante. O primeiro deles são os dados de baixa qualidade. Quando estamos falando de ciência de dados, obviamente vamos trabalhar sobre uma base de dados que vão permitir que a gente aproveite esses dados, extraia conhecimento desses dados e aproveitemos essa informação. Então, se a gente parte de conjuntos de dados que não são muito úteis, que são de baixa qualidade, obviamente o projeto vai tender ao fracasso. Então, temos que ter um tempo importante para poder considerar isso. Se meus dados são de boa qualidade, se meus dados de fato vão contribuir a que eu consiga que meu projeto dê certo no final. Mas o que significa que os dados não sejam de boa qualidade? Lembrando um pouco conceitos estatísticos, tá, em alto nível, quando tentamos nós aproveitar um conjunto de dados, aqueles dados têm que representar a todos os possíveis dados que eu tenha no mundo. Por exemplo, na situação do exemplo que eu dei, da empresa que vai vender coisas, que eu peguei os últimos 5 anos de vendas. Essa amostra que eu peguei dos últimos 5 anos deveria representar todas as vendas antes dos 5 anos e depois dos 5 anos, tá? Porque é uma amostra de todas as possíveis vendas que eu vou ter e que o modelo vai tentar prever. Então, se eu não escolher uma quantidade de dados boa e dados de boa qualidade, que não representem de fato a todo o conjunto de possibilidades dos dados, então eu não vou ter um bom modelo no final, tá? Isso é importante com os dados. Muitas vezes, quando coletamos dados, assim, por exemplo, dos últimos 5 anos, eu vou coletar um histórico. Talvez esses últimos 5 anos não são suficientes, ou esses 5 anos talvez não contribuem de fato. Talvez os 2 primeiros anos tinham problemas e só os últimos 3, os mais recentes, contribuem de fato para o meu modelo. Então é importante identificar isso. Antes de eu pensar em construir meu modelo que vai chegar em produção, eu me preocupo nos meus dados, porque o mais importante é ciência de dados. Então, dar um foco nos dados. Normalmente, quando começamos com um projeto de ciência de dados, queremos chegar já na etapa de construir um modelo de machine learning, né? Que é o mais interessante, o mais legalzinho. Só que, estatisticamente, todas as etapas que estão antes dessa etapa de modelagem é mais ou menos 80% do processo. Então, 80% de lidar com os dados, entender os dados, fazer escolha dos dados, tratamento dos dados e, finalmente, poder passar esses dados prontinhos para o meu modelo de machine learning. Por isso que é importante criar dados de boa qualidade. Então, isso já é um pouco mais de parte do time de ciência de dados, que eles se preocupem em construir ou coletar dados de boa qualidade. O segundo problema, ou segunda causa de falhas em problemas de ciência de dados, é que nenhuma definição clara do problema, não tem uma definição clara do problema a ser resolvido. O que isso significa? E que isso acontece bastante no mundo da indústria, que não temos claro o problema que queremos resolver. Tá? Acontece com bastante frequência que as empresas chegam para os times de ciência de dados ou empresas que fornecem esse tipo de serviço e elas pedem para ela. Eu vi que a concorrência está usando machine learning ou ciência de dados. Eu quero que tu faça o mesmo com a minha empresa. Então, a empresa não foi nada clara nisso. Ela falou, eu quero que tu aproveite a ciência de dados, mas não falou o que ela quer mesmo. O que ela quer fazer de predição, ou que tipo de padrões ela quer reconhecer. Essa informação não foi dita. Então, não temos como adivinhar o que de fato a empresa quer. E muitos times de dados sofrem com isso. As empresas fornecem todos os dados que elas têm, mas elas não falam de fato o que elas querem. Eles não identificaram seu problema, sino que deixaram para o time de dados tentar adivinhar isso, o que leva, de fato, a que o projeto não tenha sucesso, certo? Então, isso aqui é bem importante. Eu coloquei uma cita do Michael Reutemann, que ele é um chefe de ciência de dados bem conhecido assim
na indústria que ele colocava isso, que um problema geralmente é deixado para os cientistas de dados, o que de fato não é o correto, né? É a empresa, é o conhecimento do negócio que envolve identificar qual que é o problema que eu quero resolver com ciência de dados. O terceiro possível motivo de que os projetos de ciência de dados falhem é a falta de dados relevantes, tá? Um, uma grande quantidade de dados não significa que esses dados sejam relevantes. Normalmente temos esse intuito, né? Se eu coletar bastantes dados, eu vou ter sucesso no meu projeto. O que não é verdade. O que precisamos, e lembrando um pouco daquele primeiro motivo dos falhos, é que a gente precisa de dados de boa qualidade. E qualidade nem sempre está relacionada com quantidade. Então, uma vez que eu coletar dados que realmente eles me forneçam a qualidade que eu preciso, eu provavelmente vou ter sucesso no final do meu projeto. Então, justamente está isso aí. E esse problema, eu vou fazendo um pouco spoiler, o que eu vou comentar depois, é super importante e contribui bastante ao sucesso dos projetos de ciência de dados. Vamos para o quarto ponto, que falta na transparência dos dados. Nos projetos, normalmente, tem várias pessoas que participam, tá? Tá o time de dados, analistas de dados, os engenheiros de dados, os próprios cientistas de dados, mas tem uma personagem ou vários personagens que às vezes não participam e é um erro importante, tá? Que são as pessoas de negócios, tipo, as pessoas que solicitaram construir aquele projeto, tá? Porque se aquelas pessoas não participarem muito, é, tudo fica no poder dos cientistas de dados, o que não é tão certo, tão correto, assim, no ciclo de vida de um projeto de ciência de dados. Isso leva a uma falta de transparência, porque toda a responsabilidade fica com os cientistas de dados e eles, talvez sem querer, ocultam algum tipo de informação. Daí eles constroem seu modelo preditivo, talvez para prever a quantidade de vendas que eu vou ter, e quando isso chega para os gerentes da empresa, eles não conseguem entender de fato como é que isso é feito. Então, não tem uma clareza no processo que foi desenvolvido. Eles não entendem como é que se chegou nessa conclusão, se naqueles produtos que eu entreguei no final são confiáveis o suficiente. Então, tem um problema aí de comunicação e o que chamamos de transparência dos dados, que não ficou tudo claro de quais que foram os dados que foram usados, como é que eu cheguei naquela conclusão e como é que eu consigo ter certeza de que é a melhor solução. Então, esse também é um problema bem relevante. Depois tem a relutância em reconhecer que as descobertas são incertas. Nem sempre vai dar certo. Vamos para esse ponto. Ciência de dados acaba sendo ciência. E ciência que envolve experimentação, e experimentação que envolve resultados. E nem sempre os resultados são positivos. Não podemos esperar sempre ter sucesso ou que nossas hipóteses iniciais sejam as corretas. Às vezes vai dar errado. Não temos como lidar com isso. Tem projetos de ciência de dados que eles são bastante ambiciosos, que eles tentam resolver um problema que às vezes a ciência de dados não é a melhor solução, ou que ciência de dados não consegue chegar na resposta certa. Vamos supor um cenário de pessoas que gostam de investir coisas, tipo investimento na bolsa de valores ou de ações. É um cenário muito complicado, às vezes até aleatório, que é muito difícil que um ciclo de vida de ciência de dados consiga chegar em resultados bons o suficiente para os investidores poderem aproveitar esse tipo de ferramenta que foi construída para esse fim. Então é muito complicado que esse projeto tenha um sucesso, porque é muito complicado. Se já tivesse dado certo, todo mundo ficaria investindo hoje em dia e conseguindo dinheiro e todo mundo ficaria muito rico, que não é o caso. Então tem alguns cenários que são muito complicados e a ciência de dados não consegue dar uma resposta para isso, tá? E é importante entender isso. Às vezes vai começar um projeto, os chefes, gerentes, eles vão querer resultados positivos e quando não chegamos nesses resultados positivos, eles insistem, insistem até conseguir resultados positivos. Só que às vezes não vamos chegar nesse ponto. E temos que deixar claro isso, que nem sempre vai dar certo. Temos que entender isso. Às vezes vamos ter resultados bons e ruins.
E é importante deixar isso claro desde o começo, certo? Depois, a ausência de um campeão executivo. Aqui já entra, talvez, não tanto a responsabilidade do time de ciência de dados, sino a responsabilidade da pessoa que vai atuar como líder do time. Tá? Aqui entra a ideia de que, se vocês percebem um pouco, tipo, não tem muito uma posição que seja diretor de ciência de dados de uma empresa, ou um, uma pessoa com um alto cargo responsável de ciência de dados dentro de uma empresa. Geralmente é outra pessoa, né? Tem um gerente de TI, por exemplo, ou um diretor de TI, mas não tem um diretor de ciência de dados. Então, não tem um líder que tenha contato direto com as posições bem altas da empresa. Então, aí às vezes tem certos problemas de comunicação, de solicitação de coisas. Talvez o time de ciência de dados precisa de mais dados, ou mais permissões, segurança nos dados, o que pode gerar problemas se não for fornecido. Então, precisamos de uma pessoa que esteja na cima. Por isso que geralmente os CIO, os Chief Information Officer, eles atuam nessa posição, tá? Eles precisam apoiar o time de dados em tudo que seja necessário para garantir o sucesso do projeto, do qual seja responsável. Vamos para novo possível, uma possível razão para o falho nos projetos, tá? Aqui entra a falta de talento. O que é um tema um pouco polêmico, porque atualmente tem muitas pessoas com interesse em ciência de dados, tá? Acredito que é uma das mais populares hoje em dia. Tem muitas pessoas com interesse que estão estudando bastante para isso, mas ainda assim existe o problema de falta de talento. Isso por quê? Porque às vezes tem tarefas que são bem complicadas, que precisam de muita experiência para serem resolvidas. E tem bastantes pessoas com a intenção de entrar na área de ciência de dados, mas talvez não tenha tantas vagas para eles. Estão sendo talvez desperdiçadas, assim. Tipo, o talento que uma pessoa tem é meio complicado que possa ser aproveitado se não foi descoberto ainda. Isso gera bastante discussão hoje em dia. Ontem eu estava numa das trilhas de Machine Learning e era conversado sobre isso, que as pessoas que estão tentando entrar no mundo de ciência de dados, é meio complicado entrar. É meio complicado entrar, mas uma vez que eles conseguem entrar, já o sucesso quase sempre é garantido. Então, tem essa dificuldade para passar de tentativa de ser cientista de dados para ser cientista de dados. Tá? E às vezes, nesse processo, nessa dificuldade de entrar no mundo de ciência de dados, tipo como trabalhador, como pessoa que já fornece esse tipo de serviços, é que se desperdiça talento. Tá? Por isso que existe esse ponto. Não porque as pessoas não tenham talento, sino porque ainda não foram descobertos por causa desse gap de eu não conseguir reconhecer quais pessoas deveriam trabalhar no meu time. Porque atualmente tem bastante demanda disso, tem bastante oferta, mas é meio complicado identificar quais têm maior potencial do que outros. Tá? É mais ou menos a isso que se refere esse ponto. Que tem projetos que são bem complicados, que precisam de bastante criatividade. Mais uma vez, é ciência de dados. E a ciência envolve bastante criatividade, bastante pensamento abstrato de o que eu vou poder conseguir, da onde que eu posso pegar soluções, da onde que eu posso talvez reconhecer coisas relevantes nos dados. Então, para isso, é necessária bastante experiência e experiência só se consegue colocando as mãos na massa. E, finalmente, a última das razões que eu trouxe é que a ciência de dados não era a solução certa. Com algum comentário que eu fiz antes, das empresas que elas, por causa de que verão ao competidor usando a ciência de dados e elas querem usar ciência de dados, às vezes cometem esse erro. Quando eu quero usar ciência de dados, é porque eu tenho certeza de que é a melhor solução possível para esse cenário que eu pretendo resolver. Porque se eu tiver outra solução que for melhor, eu deveria usar aquela outra solução. Às vezes tem problemas que, para a pessoa que trabalha aqui com programação, um if consegue resolver. Não é necessário que eu aplique ciência de dados para isso, tá? Mas com essa ideia de eu quero usar ciência de dados porque meu concorrente está usando ciência de dados. Às vezes se cai nesse erro, as empresas.
tá? Tem problemas que são facilmente resolvíveis com outro tipo de ferramentas ou técnicas. E às vezes ciência de dados não é a melhor solução. E nessa tentativa de eu tentar usar ciência de dados para isso, eu vou investir de forma errada. E quando os gerentes, as pessoas que investem com ciência de dados descobrem isso, fecham o projeto. Quando o projeto talvez teria sucesso se fosse para outro objetivo diferente, que realmente aplicasse a ciência de dados. Então, justamente, essa é outra das causas pelas quais os projetos falham. Porque eles tentaram aplicar talvez a técnica que não era correta. Talvez eu poderia ter aplicado outra coisa que não fosse ciência de dados. Importante esclarecer isso aí. Agora, dessas 8 razões que eu coloquei aqui para vocês, eu queria ressaltar essas 3 que estão aí. Os dados de baixa qualidade, falta de dados relevantes e falta de transparência de dados. Por que eu ressaltei isso aí? Porque esses estão muito relacionados com o trabalho próprio de um cientista de dados. Tá? Então, é responsabilidade quase ao 100% do cientista de dados. Então, a partir daqui, é que eu queria propor uma solução para isso. Para que aqueles que estão com a intenção de virar cientista de dados deem um pouco de foco a esses 3 pontos que estão aí. Porque essas vão ser suas responsabilidades quando vocês começam a trabalhar nisso. E baseado nesses 3 pontos que eu coloquei aí, eu queria tratar aqui o tema de informações de contexto, que é uma das possíveis soluções para lidar com esses 3 tipos de problemas. Agora, o que são as informações de contexto? Seu nome é meio evidente, assim, mas aqui eu coloquei uma definição um pouco mais formal, que foi dita por um autor numa pesquisa que ele fez, que é o Pereira em 2014. Qualquer informação semântica que possa ser associada com as observações feitas no sistema pode ser denominada de contexto. Ou seja, quando eu estou trabalhando num cenário específico e eu identifico que tem algum tipo de informação externa que afeta a esse cenário original, eu considero essas informações externas como contexto. Coloquemos aqui alguns exemplos. Por exemplo, condições meteorológicas, eventos esportivos, são eventos externos. Lembremos mais uma vez o exemplo das vendas, ou a empresa que realizava entregas, né, que realizava bastantes vendas. Ela considerou unicamente o seu histórico de vendas dos últimos 5 anos, mas ela não considerou fatores externos que talvez afetavam essas vendas, que poderiam ser informações meteorológicas. E se pensamos um pouco, faz um pouco de sentido. Por exemplo, no verão, tem produtos que eu vou vender muito mais. No inverno, tem outros que eu vou vender mais. Então, o clima acaba afetando um pouco o processo de vendas. Talvez não completamente, mas talvez impacte em certo grau importante, de importância. Eventos esportivos, culturais, de obras, entre outros. Então, tem bastantes informações externas que às vezes são desconsideradas nos projetos de ciência de dados. Informações externas que acabam afetando de forma relevante ao projeto que eu estava desenvolvendo. Então, é importante pensar um pouco mais nisso. Se meu projeto ele está tentando resolver um cenário específico, por que eu me focar unicamente nesse cenário? Por que eu não pensar que tem alguns outros que podem influenciar nos resultados finais que eu tenho? Isso aqui foi um tema que foi bastante discutido no, em algum projeto que eu participei durante o doutorado. Eu pertencia mais ao lado de machine learning, tipo era fornecido para mim um conjunto de dados e eu tentava aproveitar o máximo possível esses dados para fazer uma previsão. Mas minha orientadora, que ela trabalhava mais com aprendizado por reforço, que é outro tipo de, vamos dizer assim, machine learning enfocado com outro cenário, onde são aproveitadas informações do sistema, do contexto em geral. Ela sempre me falava isso. As pessoas de machine learning sempre esquecem disso. Esquecem que tem possíveis informações externas que afetam ao desempenho final que eu vou ter no meu problema de machine learning. Talvez alguns problemas de machine learning, pelos dados que eu tenho atualmente, eu não consigo bons resultados. Mas se eu procurar informações externas e eu consigo associar as informações externas às informações que eu tenho agora, eu posso conseguir melhores resultados. E isso é um fato. Aqui eu coloquei um pouco mais de informação sobre isso. Que essas informações externas eu consigo transformar em atributos. Atributos são partes das entradas que eu uso nos modelos de machine learning.
tá? Então, eu consigo transformar essas informações externas em novas informações que vão ser aproveitadas por meu modelo de machine learning. E como são informações úteis, que vão contribuir bastante, eu vou ter melhores resultados, o que leva, talvez, ao sucesso de um projeto de ciência de dados. Então, esse gap que existia pode ser resolvido com informações externas, ou as que eu denomino informações de contexto. Agora, cases de sucesso. Aqui eu trouxe uma das pesquisas que foi feita pelo meu time pela equipe, pelo grupo de pesquisa que eu tinha durante o mestrado e doutorado. Tipo, foi um trabalho que deu bastante, que levou bastante tempo para ser publicado, que foi identificação de condições de tráfego, que é um problema atual, tá? É meio complicado que eu chegue numa, que eu esteja dirigindo aí meu carro e eu quero identificar qual que é a melhor rota. Tem alguns aplicativos que ajudam para isso, certo? Mas às vezes tem seus erros. Quem nunca confiou bastante no Waze e acabou dando errado? Então, é um cenário bem complicado de ser aplicado realmente. O que eu posso usar e confiar 100% num aplicativo. É justamente porque esse cenário é complicado. Tipo, identificar como é que vai estar o tráfego em determinado momento. E nesse projeto que a gente teve, a gente lidou com isso. Como que eu consigo identificar essas condições de tráfego em determinado momento no futuro. E para esse projeto em particular, tentamos usar uma metodologia justamente baseada nessa ideia. Eu vou coletar informações externas ao tráfego, porque tínhamos informações do Uber. Tipo, o Uber, ele fornece informações dos níveis de congestionamento das ruas em determinado momento do dia. Isso por quê? Porque as pessoas que usam Uber, tipo, que é muito comum, né? Os motoristas que usam o aplicativo Uber, elas, mais ou menos, pelo GPS que tem, elas conseguem fornecer essa informação. Tipo, se ficam muito tempo parado em determinada rua, eu sei que tem um congestionamento, ou eu posso pensar isso, que tem um congestionamento nesse momento, tá? Então, Uber fornecia isso para nós. Mas a gente queria aproveitar informações externas e comparar com as informações que o Uber, por exemplo, fornecia. E nessa ideia, a gente coletou bastantes informações sobre o clima, eventos especiais, os dias que eram feriados também, onde o tráfego pode influenciar por causa do feriado. No caso, o feriado seria uma informação externa também. O tempo, né, o dia e a hora, e finalmente a localização. Esse projeto envolveu bastante coleta de dados externos. Coletas que a gente, por exemplo, usou o Twitter. Aquela ferramenta que usamos bastante, pelo menos eu uso bastante, que a gente utilizou, que é livre, conseguimos ter acesso aos tweets que as pessoas postam e conseguimos talvez extrair informação que está aí. Então, usamos ferramentas para poder coletar informação do Twitter e extrair informações que envolviam algum tipo de condição de tráfego. E aproveitando isso, conseguimos montar um conjunto de dados representativo que indicava se em algum momento determinado uma localização tinha congestionamento ou tinha algum tipo de incidente de tráfego que fosse importante de reconhecer. Tem aqui bastante trabalho por trás, mas finalmente eu queria colocar aqui os resultados que a gente teve, tá? Que foi publicado no artigo que eu coloquei no começo, para quem tiver um pouco mais de curiosidade. Eu coloquei o link, tá? Para quem quiser ler um pouquinho sobre isso. Tá muito bem explicado, assim, todas as etapas, desde a coleta até os experimentos que foram realizados. Mas aqui os resultados, onde a gente atingiu uma score bastante alta na precisão do nosso modelo. Utilizamos aqui uma métrica bem famosa, né, que é o score AUC, tá? Porque como tínhamos 4 possíveis tipos de eventos, que eram incidentes, obstruções, tráfego leve e tráfego pesado, tínhamos problemas de desbalanceamento de dados. Então, usamos essa métrica que eu coloquei aí, tá? Então, finalmente, conseguimos sucesso nesse projeto, ou pelo menos consideramos que foi um sucesso, porque a gente atingiu bons resultados, ainda sem usar informações completamente relacionadas ao tráfego. Coletamos tudo de fontes externas, aproveitamos essas fontes externas, essas informações de contexto, para conseguir boas previsões. Fomos responsáveis de montar um conjunto de dados desde zero e depois conseguimos fazer previsões
aceitáveis sobre a possível condição de entrada, tá. Então para nós foi um grande sucesso, assim, a pesquisa que foi feita, por isso que chegou a ser publicado. Então é basicamente isso, eu queria que servisse isso de ajuda, assim, para o pessoal que às vezes tem dificuldade com projetos de ciência de dados, que é muito complicado atingir um nível aceitável, ou bom o suficiente para poder chegar à produção. Então, justamente com essa ideia de eu consigo aproveitar a informação de fora, que eu consiga relacionar com a informação que eu tenho originalmente, eu consigo ter melhores resultados. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção e espero que tenham gostado bastante.